começar com tudo essa semana. Eu vou chamar a nossa convidada aqui, na qual ela vai falar sobre intestino, como o seu intestino pode estar afetando o seu peso ou não. Claro que eu vou fazendo perguntas, ela vai entregar essa aula aí, ó. Aproveita, porque você sabe que uma consulta, 1 hora com um profissional, não é muito barato, não. Por quê? Porque quantos anos estudando, quantos anos aprimorando o conhecimento para vir entregar para você. Vamos ver se a nossa convidada já está por aqui, o pessoal já comentando. Nananã. 3, 2, 1. Aí, tá dando. Oi, tudo bem? Mércia, seja bem-vinda. Eu vou passar a palavra aí para você se apresentar, falar quem você é e o que você trabalha atualmente. Eu sou Mércia Ribeiro, tenho canal no YouTube que chama Kombuchazeira Ensina. O meu Instagram é o Kombuchazeira Mércia e também eu tenho uma página no Facebook que chama Kombucha. Eu estive 20 anos advogada e no ano de 2015, em decorrência de uma doença que eu tive, isso foi em 2015, então já são 6 anos, eu acabei começando uma transição de carreira, indo para as terapias. Eu trabalho com constelação sistêmica familiar, barra de Axis, Reiki. E paralelo a isso, porque as terapias já são integrativas, a alimentação ela parece muito forte. Então, essa necessidade de nós priorizarmos a nossa forma de nos alimentarmos. E eu comecei a olhar para tudo isso e percebi que eu estava fazendo muita coisa errada. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a buscar a melhorar. Então, para a audiência da Gi, boa noite, meninas. Quero agradecer essa oportunidade. Eu achei que era uma aula da mentoria do Detox, então eu preparei todo um material que não será em vão, que eu vou disponibilizar também para a Gi. Não deixa de ser, porque a galera do Detox estão aqui assistindo. Já vi vários aqui das nossas turmas do Detox. E eles têm a tarefa de quem estiver na aula, tirar um print nosso, postar, que eles vão estar recebendo uma pontuação extra lá no programa deles. Quem é a primeira vez que está aqui na live, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso Instagram. Então, a Mércia, ela não vai nos passar um conteúdo, ela vai nos passar uma aula para a gente pôr em prática no nosso dia a dia aí com a alimentação, né? E aí, Gi, nesse decorrer desse caminho de estudos, eu conheci a kombucha, que é um alimento fermentado, um probiótico. E aí nós começamos a perceber que esses métodos de conservação do alimento, então, você vai comprar um alimento e você ou vai cozinhar, ou vai fritar, ou vai assar. A questão moderna fez com que nos limitasse. Ao invés de melhorar, porque antes nós tínhamos que procurar o alimento, fazer a conservação desse alimento que não existia, a geladeira, não tinha acesso ao fogo, mas nós comíamos coisas naturais, coisas que faziam bem para o nosso organismo. E aí acabou que as facilidades modernas, que é o congelador, a geladeira, o micro-ondas, ao invés de nos auxiliarem, acabou criando armadilhas para nós. Porque aí, com uma desculpa de que nós precisamos fazer tudo com pressa, de que nós não temos tempo, nós acabamos consumindo alimentos que não são bons. Então, além do veneno que está no ar, do veneno que foi feito para produzir aquele alimento, no momento que nós vamos fazer o preparo desse alimento, nós terminamos de matar todos os nutrientes. Complementando, o micro-ondas, ele já diz o nome, micro-ondas vai afetar toda a bioquímica daquele alimento. Então, eu, como nutricionista, até nem indico micro-ondas. É muito esporádico orientar uma receita de micro-ondas, porque aquele alimento que se diz ter tantos nutrientes, por exemplo, um ovo ou um bolo, algo rápido ali, um leite,
vai perder as propriedades nutricionais quando passar na nossa microbiota intestinal. Até porque essas micro-ondas, para aquecer, elas agem nas propriedades desse alimento e acaba matando completamente o alimento. Então, nós estamos apenas ingerindo o alimento, primeiro, pelo prazer, que a gente quer sempre estar consumindo algo, então nós temos esse apego ao alimento. Nós nem estamos nos alimentando porque estamos realmente com fome, ou porque o nosso organismo está demandando. Nós estamos comendo porque temos ansiedade, estamos comendo porque queremos nos preencher, um buraco infinito de carência que nós temos, e ficamos abrindo a geladeira, como, sabe aquela, abre a geladeira e não modifica nada, né? A geladeira continua lá, como se a gente achando que vai brotar algo. Por quê? Porque nós perdemos, inclusive, esse prazer em fazer o preparo do alimento. E aí, eu falo para meus clientes, nas aulas de mentoria, eu auxilio eles a entenderem o que é a nossa mentalidade elefante. Inclusive, eles têm uma tarefa de recortar um desenho do elefante e colar na geladeira ou no armário que eles mais beliscam. Então, para quem não conhece essa história do elefante, vem fazer parte dos nossos programas que vai entender o que é o elefante. E é uma dinâmica que ajuda muito quem tem problema com ansiedade e compulsão alimentar para auxiliar esse processo. Mércia, tem um comentário aqui. Eu estou tentando dar uma olhadinha aqui. Fiz 500 ml de chá na F1 21 dias. Depois esqueci, usei 500 ml desse vinagre em 500 ml de chá. Minha Scooby pode morrer? Deixa eu só ver o nome, que eu não consegui ver o nome da pessoa. Então, o Jair falou que adora kombucha e quem fez a pergunta foi a Bebel. Bebel, eu sempre costumo dizer que não existe certo e errado no preparo da kombucha. Então, para quem não sabe o que é, a kombucha é um chá fermentado. E esse chá fermentado é o chá da Camellia sinensis. A Camellia sinensis é ou um chá verde, ou um chá preto, o banchá, que está muito na moda hoje, né? Então, como nós hoje temos muitos empórios disponibilizando, o acesso a esses chás está mais fácil, que era uma coisa que 5, 6 anos atrás, quando eu conheci a kombucha, ninguém nem sabia qual era o tipo de chá, enfim. Aí existe uma colônia, um inoculante, um líquido starter, um início, que é o Scooby, a colônia simbiótica de bactérias e leveduras. E essas bactérias, esses micro-organismos, são os diversas cepas, esses micro-organismos que vão agir no nosso intestino. E esses micro-organismos, sempre vai ter um que vai ser mais vencedor. Micro-organismos benéficos. Estamos falando de micro-organismos que fazem bem para a saúde. Eles vão se transformar em ácido acético. Então, quanto mais tempo eu deixar a minha bebida sem colher, nesse caso ela falou ali, deixei 21 dias, deixei 30 dias, a nossa bebida não estraga, porque aquilo que é fermentado não estraga. Ele se conserva por muitos meses. Lembrando, inclusive, das conservas que as nossas mães, nossas avós, nossas queridas sempre fizeram. Não tem na sua casa? Faz aquela conserva de beterraba, o creme. O creme também é um probiótico, porque aí eu vou vedar bem o vidro, vou deixar lá. Não tem aquela tia que deixa os vidros para ficar velando os vidros, né, Gi? Não pode comer, não pode usar, vai deixar para o próximo Natal, vai ser para quando receber a visita. Aqui no Sul a gente tem muito isso. Eu sei que tem bastante gente que está assistindo, de repente não é só aqui do Sul. Mas aqui no Sul tem essa coisa de nós temos que poupar. E aí os vidros de conserva ficam lá. Mas por quê? Porque ele conserva, porque demora 1 ano e você vai abrir e vai estar bom. No caso da kombucha, os micro-organismos vencedores serão os mais acéticos. Então, os ácidos daqueles micro-organismos que vão se processar e transformar em ácidos, eles vão acabar vencendo. E aí, as próximas kombuchas que você for fazer, elas vão ter uma tendência de ficar mais ácidas. Porque morreram, vamos dizer, os micro-organismos que não eram tão ácidos e acabou preponderando aqueles. Dá prejuízo para a bebida? Eu considero que não, porque quando você vai fazer novamente o chá, você está renovando com o chá ideal, novos micro-organismos que vêm já do chá verde, eles também vão se voltar, até porque os micro-organismos eles ficam sempre num estado de latência. Quem lembra lá do 2º grau?
como é que é, não é segundo grau do meu tempo, como é que fala, do ensino médio, tem micro-organismos que eles não morrem, eles vão ficar em latência. E aí, depois de um certo tempo que você voltar a repetir o processo, a tua cultura vai equilibrar. Então, assim, muito provavelmente as primeiras vezes que você fez, então o Scooby não morre. O que morre são os micro-organismos que estão ali e que acabam uns ganhando mais que os outros, tá? Isso é um ponto. Outro ponto a gente precisa lembrar que não é o Scooby que fermenta a kombucha. O que fermenta a kombucha são os micro-organismos que ficam depositados no Scooby e no líquido starter que nós sempre vamos completar. Isso significa o quê? Que quando o micro-organismo ingere o chá, a água e o açúcar, ele vai devolver a Scooby ou o Scooby, que é aquela película que a gente enxerga. Então, aquela película, eu costumo dizer que é o regurgitar dos micro-organismos, que eles se alimentaram, devolveram uma bebida carbonatada, o gás, os ácidos e aquela trama que se chama biomassa de celulose. Ele equivale à composição de uma alface, Gi. Então, o Scooby não é o objetivo da gente produzir Scooby, o objetivo da gente é produzir kombucha, o líquido. Que é diferente uma coisa da outra. Sensacional essa sua explicação. Exatamente. Inclusive, assim, eu posso fazer Scooby de chá de hibisco, eu posso fazer o Scooby de chá de alecrim, Scooby, inclusive, do vinagre, que é a madre do vinagre. E não é um Scooby, de colônia simbiótica de bactérias do chá fermentado, kombucha mesmo, que é a definição. Então, assim, não adianta ter um Scooby branquinho, limpinho, não vai me importar. O que me importa é que a bebida tenha qualidade. Então, nós precisamos desapegar do Scooby e pensar na bebida. Agora, se você vai produzir tecido com Scooby, se você quer fazer máscara, ou se você quer fazer como outro subproduto, aí ok, você vai se preocupar com o Scooby. Mas, assim, o que nós priorizamos é a bebida. Lembrando que, claro, que toda kombucha vai resultar uma Scooby, mas nem toda Scooby vai resultar uma kombucha. Acho que é isso que eu gostaria de dizer, tá? Sensacional! Para quem está nos assistindo aqui, veja que apenas uma dúvida, uma pergunta, a Mércia já tirou a nossa noite de conhecimento. Eu tenho muitas perguntas aqui, mas, Mércia, vou deixar a palavra com você agora. A aula é com você. Eu sei que você preparou um tema bem bacana, que é em cima da dificuldade que os nossos mentorandos do programa Detox nos trouxeram aí nos últimos dias. E eu passei essa questão, esse problema para você. E hoje é você que vai nos dar a aula falando aí sobre problemas intestinais e como isso afeta no emagrecimento. A princípio, Gi, eu peguei um tema específico da síndrome do intestino irritável, que eu senti que é uma coisa que realmente o pessoal tem perguntado. E aí falar um pouquinho do intestino de modo geral. Então eu quero falar uma frase, começar com uma frase. Quando alguém toma para si um problema e o resolve com métodos simples e ao alcance das mãos, novas fronteiras se abrem. O nosso objetivo aqui, Gi, não é passar por cima de nenhum profissional. Inclusive, os profissionais habilitados, o médico, nutricionista, nutrólogo, médico especialista proctologista, responsável por essa questão do intestino, é muito importante. Nós precisamos saudar a ciência, reverenciar a ciência, e cada vez mais, inclusive nesse momento que nós vivemos, por tanta dúvida sobre os dados científicos, reforçar isso. Mas como é que nós iremos reforçar, trazendo essa união entre a universidade e a realidade? Fazer com que as pessoas que cada vez mais consomem os probióticos e os prebióticos possam comunicar quais são esses efeitos e ser avaliado isso. Então, por isso eu pensei que essa frase é interessante, porque através de métodos simples, de práticas simples, nós podemos fazer uma revolução na nossa saúde. E a primeira revolução que a gente pode fazer é bebendo água. A primeira coisa, você deve concordar plenamente comigo, né? Então, assim, a primeira revolução que nós
precisamos fazer na nossa vida é consumir água. É uma coisa tão simples, mas que precisa ser lembrada. Então, tomar para nós essa responsabilidade, é isso que eu quero dizer, para alargar as nossas fronteiras, e aí, através, inclusive, dessa mistura de culturas que nós temos. Então, eu citei o exemplo do creme. O creme é uma cultura alemã, que é um fermentado. Aí nós temos a kombucha. A kombucha é uma cultura asiática. Aí nós vamos ver que lá no Oriente, eles sempre tiveram um olhar para o organismo como um conjunto. Se você vai fazer uma anamnese, tô com dor de cabeça. Mas por que tá com dor de cabeça? Não é só a cabeça. Existem os outros órgãos que nós precisamos avaliar. Tem muitas pessoas que vêm na nossa avaliação e falam, Nutri, eu tenho dores de cabeça toda semana, aquela dorzinha fraca, o que acontece? O que está acontecendo? Então, muitas pessoas não sabem, mas além do estresse, além da alimentação, pessoas que têm uma flora intestinal com problema de lactose e glúten podem trazer resultados nas dores de cabeça. Então, aqui, claro que eu estou falando aí para quase mais de 20 pessoas essa informação, porque cada um tem uma reação no organismo, então tem que fazer uma avaliação. Inclusive, a gente tem aqui avaliações na clínica que são sem custos, para a pessoa entender o processo alimentar dela e entender esses sinais, como a Mércia nos colocou. E aí não vê a pessoa fragmentada. Vou cortar a cabeça, vou cortar um pedaço da mão, vou cortar o braço. Nós precisamos entender que nós somos um conjunto de várias situações, né? Um sistema inteiro. E aí, a importância do intestino, há pouco mais de 20 anos, que foi aqui no Ocidente descoberto, que sempre foi banalizado falar do intestino, como se fosse uma flora intestinal. Se a gente pensar o que é a flora aqui, nós somos de Francisco Beltrão, tem um rio que chama Marrecas, o principal, né? Nós temos muitos rios aqui, mas o principal. É imaginar que a flora é só aquela pequena mata ciliar que tem em volta do rio Marrecas. Isso é uma flora, é uma pequena coisa. Agora, quando a gente fala em microbiota intestinal, essa é a nova definição, você percebe que é um microbioma. E o microbioma, considerando, por exemplo, a Amazônia. Isso sim é um conjunto, e aí lá no nosso intestino existe um conjunto de trilhões de bactérias. Tem mais bactéria dentro do nosso corpo do que célula. E isso interfere completamente. Ainda mais vindo de um momento que a gente veio das últimas 4 décadas que a gente se tornou asséptico, né? Então, a higienização, querendo que as crianças não deixassem o pé sujo. Veio toda uma cultura de, a criança não pode pisar no chão, a criança tem que cuidar. E isso fez com que as nossas bactérias ruins prevalecessem sobre as boas. Quando eu como um monte de farinha, Mércia, como um monte de farinha, o meu intestino vira uma cola. E perdão da palavra, o meu cocô vira um bloco. Por quê? Porque só lembrando, né? Quando não tem cola em casa, o que faz? Não vai lá e pega a farinha, mistura a água para fazer o trabalho da escola da criança? E aí nós estamos consumindo carboidratos, essas farinhas, abrindo pacote, comendo tudo industrializado, achando que estamos abafando, né? Achando que, agora é moderno. Olha que moderna que eu sou. Eu sou muito moderna. Eu compro tudo industrializado, eu compro um monte de corante. E isso está trazendo uma lesão para a sociedade. Por quê? A gente deixou de passar fome para comer super mal. A gente não ficou no meio termo. Transição nutricional, né, que aconteceu dos anos 80 para cá, na qual antes as crianças, as pessoas morriam cedo devido à desnutrição, devido à falta de alimentos higienizados. Depois da década de 80, que aconteceu a transição nutricional, o que é isso? Onde as pessoas passaram a trabalhar menos no operacional e mais tecnologia, começaram a trabalhar então menos na queima calórica e começaram a consumir mais alimentos processados, industrializados. E quando a gente vai consumir, e quando eu falo gente, é sociedade, de modo geral, tu vai comprar algo lá, uma lasanha pronta, o hambúrguer pronto, ou nuggets, pensa no pronto e no prático, mas não para perceber os ingredientes que tem por trás daquilo
e as consequências negativas, que é como a gente tinha falado do micro-ondas. A gente pensa na praticidade e rapidez daquele alimento, mas a gente não para pensar, às vezes, o quanto aquilo é maléfico à nossa flora intestinal. E a médio e longo prazo nós vamos colher essa agilidade, rapidez e imediatismo do momento, vai fazer com que daqui 5, 10, 15 anos o meu joelho sinta, minhas articulações sintam, a minha pele sinta, aí os radicais, as rugas, até os melasmas na pele, tudo isso por causa dessa intoxicação. Muitas vezes a pessoa nem está obesa, Gi. A pessoa está inchada. É isso que eu falo muito pro pessoal que vem nos programas detox, que eu falo, a gente não vai ver só o emagrecimento. O emagrecimento é um pontinho que está aqui. Mas a desintoxicação que o detox traz é realmente desintoxicar as células, que é desinflamar essa gordura que está inflamada no corpo, desinchar, que é aquele edema, retenção de líquidos, é ajudar o fígado a eliminar essas toxinas, tanto pelo xixi, pelo suor, pelo cocô. Todo esse processo, que é o que a gente fala e ensina dentro dos programas detox. Inclusive, você está dando uma aula para o pessoal do detox, está nos assistindo aqui, juntamente com o pessoal de fora. Então, para quem é de fora, olha quanto conhecimento é agregado nos nossos programas. Com certeza. Até alguém está perguntando sobre o kefir. Na verdade, o iogurte natural, né? É utilizado de vaca, para renová-lo pode ser substituído por outro extrato. Eu gosto bastante do kefir de leite. Eu não consigo produzir ele porque eu não tenho uma relação muito boa com o leite. Aqui em casa todo mundo é muito, muito do leite. Eu realmente não tenho essa relação com o leite. Mas acredito que sim, teria que até, de repente, dar uma olhadinha, mas assim... porque quando o probiótico, nesse caso o kefir, ele se alimenta desse leite. E aí não é você que vai se alimentar do leite, vai ser aqueles micro-organismos que vão estar lá ou no kefir de água ou no kefir de leite. E aí, se você substitui do leite de vaca, que tem mais gordura, por um leite de caixinha, seguramente vai ter menos benefícios no seu kefir. E eu sei porque tem uma amiga que faz, até essa semana eu já estava falando com ela. E ela, como ela faz e pega o leite da colônia, ela sempre fala que prefere o leite que seja da vaca de verdade, né? Não de caixa. Por quê? Porque vai ter mais nutrientes para esses micro-organismos se alimentarem e devolverem o iogurte, que no caso é o kefir ou o iogurte natural. Que é o que eu falo também para kombucha, né, Gi? Você vai fazer uma kombucha em casa? Ah, sim, eu posso ir lá no mercado e pegar um suco do Tang lá, ou um Maguari, tá lá, eu tenho essa opção. Mas, gente, eu vou colocar isso, se eu tô fazendo uma bebida fermentada para eu consumir melhor, eu não vou pôr um químico na minha bebida porque eu sou preguiçosa, entendeu? Assim, eu tô com preguiça, então eu vou... Não, você pode utilizar outras formas de não ter tanto trabalho e daí não precisar ter preguiça, tá? Vai fazer e vai ter os benefícios. A questão do ingrediente que você vai usar tem que ser o melhor, com o menor veneno, e que a garantia seja do mais natural possível, né? Que hoje é possível a gente comer realmente algo natural, né? Na medida do possível. Mércia, puxando então o gancho para a aula nossa de hoje, da questão da intestinal. O que você nos traz esse problema vezes quem busca emagrecimento? Um dos primeiros efeitos que a kombucha vai fazer é, não só a kombucha, mas os alimentos probióticos, trabalhar as microvilosidades que tem no intestino, como se fossem mitocôndrias, né? É literalmente dedos, assim. As microvilosidades que vão ficando aqui, vai acumulando detritos, dejetos, até o veneno. Há relatos de, inclusive, que o uso de drogas ficam nessas microvilosidades depositadas no organismo. E aí, à medida que você vai fazendo uma alimentação que vai priorizando eliminar esses resíduos nos microvilosidades do intestino, os nutrientes daquilo que você ingere começam a ser absorvidos pelo organismo. Por quê? Quando estava tudo intoxicado, nem os nutrientes você estava absorvendo no seu organismo. E aí, de repente, você compra uma suplementação, você toma um remédio, isso indo tudo fora, porque o seu organismo, através do seu
o intestino, que o trato digestório passa por várias etapas. Lá no final, onde o intestino grosso faria absorção disso, na parte do cólon também, simplesmente todo esse inchaço, toda essa putrefação mesmo que está dentro do intestino, porque o teu intestino não funciona direito, mesmo que você faça cocô. Fazer cocô não quer dizer que o teu trato intestinal esteja normal. E aí as pessoas acham que estão fazendo cocô suficiente e não estão. Uma outra situação que acontece. Estudos recentes no Ocidente descobriram que nós temos mais de 100 milhões de neurônios no nosso intestino. E aí, a metabolização da serotonina é feita dentro do nosso intestino, 90%. Às vezes a pessoa está totalmente deprimida porque o intestino dela não está funcionando direito. Fica tomando medicamento, dobra a dosagem, e na realidade ela está só jogando dinheiro fora. Primeiro, o intestino não está conseguindo absorver os nutrientes. E aí, na hora de fazer a metabolização da serotonina, não acontece isso. A ligação do intestino como segundo cérebro. E é muito importante, inclusive, para depressão. Quem pensaria que uma pessoa está deprimida porque está enfesada? Até deixa eu comentar aqui, ontem eu estive conversando com uma pessoa de idade, tem uns 83 anos, e essa pessoa teve crises de depressão há poucos dias. E a família pede assim, como que uma pessoa com essa fase da vida entra em depressão. Claro, existem vários fatores aqui psicológicos e tudo mais, mas um dos fatores bem convenientes que me chamou a atenção é que essa pessoa fica aí 7 dias, 15 dias sem ir ao banheiro. Fica uma pessoa extremamente enfesada. E ontem aquela pessoa tinha conseguido ir ao banheiro. E a senhorinha dele ainda falou: meu Deus, fulano tá muito feliz, hoje tá alegre, tá diferente, foi no banheiro e tal. Então, para ver como uma pessoa que vai ao banheiro, que consegue, essa pessoa é um fato porque conseguiu ir um dia no banheiro. Então, imagina se ela conseguir todos os dias e de uma forma saudável, como a Mércia está nos colocando. Vai ser uma pessoa menos enfesada, menos depressiva e, claro, vai ter uma alimentação acoplada com triptofano, serotonina, para auxiliar nesse processo também. Estima-se hoje que 50 milhões de brasileiros têm problema intestinal. É quase, na verdade, mais de 56 milhões de brasileiros só. É praticamente um quarto da população tem problema para ir ao banheiro. Imagina lá no teu trabalho, se tiver 4 pessoas, quer dizer que uma não consegue ir ao banheiro. E aí, se ela estiver enfesada, que estar enfesado é cheio de fezes, por que você fala, a pessoa está enfesada? Ela está cheia de fezes, ela está mal-humorada. E aquilo vai contaminando o ambiente. Uma não está legal, as outras 3 vão acabar também sofrendo esse impacto do mau humor, no caso, né? E geralmente, quando se fala em problemas intestinais e não ir ao banheiro, no ambiente social ali de trabalho, muitos levam isso como uma brincadeira. Ai, fulano não consegue ir no banheiro, ciclano tem isso ou aquilo. Mas nós, como profissionais da saúde, que estamos aqui falando de intestino, evacuação, a gente quer falar o quanto isso é problemático, quanto isso tem que ser olhado e tratado. Porque um intestino mal cuidado e irregular traz várias consequências, como câncer de cólon, como problemas intestinais que vão desenvolvendo uma disbiose, então que vai desenvolvendo fissuras. Então, eu atendo pacientes com fissura anal, porque não consegui ir ao banheiro e o médico deu uma pomada, mas não tratou a causa. Aí, por isso que ele veio buscar ajuda agora com a nutrição. E assim, em uma semana de tratamento, ele já teve resultados incríveis e que está, inclusive, mexendo no peso dele. Então, é tudo como vai passar no nosso intestino e como vai funcionar esse bolo fecal que a gente pode ou não ter uma saúde legal com tudo isso. Nós observamos também que a maioria das pessoas que têm problemas são do sexo feminino. Talvez o homem ele é a minoria e talvez por isso que de repente é tão difícil detectar, porque é como se fosse assim, homem não, entre aspas, né? O homem não tem problema de intestino. Então se o homem não tem problema de intestino, não vou avaliar. E aí passa, por exemplo, já deu 2 casos de homens. Claro que a gente acaba interagindo com muitas pessoas, né? Já passaram muitas pessoas pelos treinamentos ou pela troca de informação, enfim. E aí nós percebemos
que hoje está crescendo o número de homens que estão reconhecendo ou percebendo ou descobrindo, porque Falou a palavra certa. Está reconhecendo, falando isso, porque muitos deixam escondido. Eu, particularmente, atendo muitos homens aqui na clínica e muitos falam, nem minha mulher não sabe isso, nem me toquei disso. Porque eu sempre falo para eles, frequência ideal para ir ao banheiro ou evacuar é de 1 a 3 vezes ao dia. Porém, que nem você comentou, nem sempre sua frequência é boa, é legal. Tem que ver como que tá a consistência dessas fezes. Inclusive, a gente tem desenhos vários mostrando o tipo do cocô, como que tem que ser a consistência, como que tem que ser o tamanho, para a pessoa entender melhor como que tem que ser a questão das fezes. E até só complementando um pouquinho aqui, às vezes a Nutri pergunta assim, quando você vai evacuar lá no vaso sanitário, o cocô fica mais por cima ou mais por baixo? Só aí a gente consegue identificar se a pessoa tem um problema de colesterol associado no organismo dela e como é a alimentação em questões de gorduras e fibras também. Por causa da consistência, do peso, da aparência, tudo isso vai interferir. Tem a questão do tabu, tem a questão de que acha que é piada, acha que é brincadeira. Tem um trauma que vem associado, muitas vezes, a pessoa só consegue ir no banheiro fazer cocô em casa. Tem pessoas que, às vezes, viajam, ficam uma semana. Quantos dias a pessoa fica fora, ela não consegue ir ao banheiro? E isso é muito sério, Gi, se a gente parar para pensar. Porque em algum momento isso teve algum disparador na cabeça dessa pessoa, que ela achou que não pode. Eu só posso ir num ambiente seguro, que vai ter barulho, alguém vai ouvir. É um pouco de fantasia isso, mas tem a ver com o quê? Com esse tabu que envolve fazer cocô. Então, excretar... Geralmente, na fase da infância, dos 3 aos 4 anos, é quando a gente desenvolve toda a nossa parte sexual no nosso inconsciente. Então, geralmente foi alguém da família, falou, não faz isso que é feio, falou alguma coisa que no inconsciente guardou. E hoje, na fase adulta, acaba tendo vergonha, então não consegue ir ao banheiro fora de casa, por alguma dessas crenças que o seu inconsciente guardou, que é o nosso elefante, inclusive. Mércia, tem uma pergunta aqui sobre a diverticulite, o que ela pode causar no nosso intestino. Vou responder dentro da parte da nutrição, caso você queira contribuir, tá? Então, a diverticulite, ela é uma inflamação em uma região do organismo, no intestino delgado, principalmente, ou na questão da vesícula, tá? Para quem não sabe. E muitas vezes ela acontece por essa inflamação por alguma sementinha. Ou a sementinha do tomate, ou a sementinha da uva, então alguma coisa de semente que se acopla ali na parede intestinal e o intestino vai começar a reagir para combater aquele invasor e vai começar a fazer uma inflamação. Mais ou menos explicando de forma um pouco mais fácil é isso. Então a pessoa que tem diverticulite, ela precisa fazer uma avaliação nutricional para ver a situação em como está, para ver quais alimentos ela vai ter que cuidar para não crescer esse problema inflamatório. Inclusive, eu atendi recentemente um paciente masculino que teve, mas o estado dele foi tão grave que ele precisou passar o pronto-socorro. Ele fez cirurgia tirando aquela parte do intestino que deu problema e ele veio para mim para fazer o tratamento depois para saber quais alimentos não ia mais consumir, não gerar uma diverticulite novamente. Não sei, Mestre, se você quer contribuir com essa parte. Recentemente tive relatos de pessoas que desenvolveram ou apresentou a diverticulite depois do coronavírus. E eu fiquei tentando entender a relação, sabe, e fui dar uma estudada. E assim, me parece que porque um dos efeitos do Covid é muito dor de barriga também, né? A pessoa muitas vezes acaba realmente desidrata, enfim, acaba tendo muito. E aí me passou essa questão de que, porque é como se ficasse preso nessa microvilosidade, algo um pouco mais físico, que você está dizendo, por exemplo, uma sementinha, e o intestino vai entender que é um invasor. E aí vai querer encapsular isso, né? Porque até nas imagens mostra como fazendo uma curva no intestino quando tem a diverticulite, como se fosse uma preguinha, uma coisa assim. E aí, de novo, vai entrar a alimentação, Gi. Nós vemos muitas sequelas da Covid.
Muitas pessoas passam pela Covid enquanto estão passando, não estou sentindo nada, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas nós estamos com muitos casos de intercorrência posterior. E aí veja que até o intestino, nesse caso, está tendo sequelas em função desse desequilíbrio que gerou no organismo, que desidratou, teve a febre. E esse desequilíbrio vai não absorver vários nutrientes, um deles é a vitamina A. E a vitamina A falta dela é quando a gente tem atrás dos cotovelos aquela partezinha seca que vai ficar esbranquiçada, a pele vai ficar ressecada. Então tem pessoas que ficam no braço, uma leve casquinha branca, principalmente pessoas mais idosas têm essa parte aqui ressecada, então é falta de vitamina A também. Eu achei curioso isso. Você não ouvia falar da diverticulite? É uma coisa assim que você quase não ouvia falar. E agora também é algo que está comum. E tem a ver com aquilo que a gente ficou depositado no intestino e não foi excretado. Porque essa sementinha o organismo não conseguiu pôr para fora, né? Bem, nós precisamos fazer essa interação, porque o nosso organismo ele vive em simbiose. Simbiose é quando dois elementos vivem em conjunto e um alimenta o outro. Então, nós precisamos estar em simbiose no nosso organismo, através desse consumo de micro-organismos benéficos, para que eles terminem ou vençam os patógenos, porque nós temos muitos patógenos também, né, Gi? A partir do momento que eu estou respirando um monte de vírus, um monte de bactérias no ambiente. Se o meu ambiente tem ar-condicionado, ficou acumulado lá, eu estou inalando isso. Aí eu vou consumir um alimento, não foi bem acondicionado ou não foi bem higienizado, protozoários de novo. Aí tem aquela questão das verduras. Se eu tenho no meu organismo micro-organismos capazes de agirem rapidamente, o meu sistema imunológico vai combater isso. E pode vencer ou minimizar esse patogênio, esses outros indivíduos que são patógenos. A partir do momento que eu tenho um organismo em equilíbrio, o meu organismo consegue vencer. Porque nós temos, na modernidade, a falsa impressão de que a regra é estar doente. E não é. A regra é estar saudável. A exceção é nós estarmos com algum tipo de doença. A exceção quer dizer que deu algo errado no organismo. Então, por isso que o organismo ficou doente. E simplesmente essa vida moderna de achar que pagar mensalidade na farmácia é legal, faz com que a gente acredite, não, se eu não tiver com alguma doença, não tá certo. Gente, é o contrário. Nós temos que estar em total equilíbrio de saúde e a exceção é estar doente. E aí nós vamos buscar ferramentas para evitar isso, consumindo probióticos e prebióticos, que o prebiótico é o alho, a cebola, a banana verde, que é alimentar esses depois que eu coloquei esses micro-organismos com iogurte natural, com o kefir de leite, com a kombucha, com o creme, eu vou alimentar esses micro-organismos. Aí usando outros alimentos, que é as lentilhas. Já dei vários exemplos aí, né, de dicas que, se você souber aliar isso aí, você, num conjunto, vai ficar melhor. Tua pele vai ficar melhor, o cabelo vai ficar melhor, não vai ficar forçar ir ao banheiro, nem ficar tomando laxante. Nós vemos de uma geração que o laxante virou moda, uma coisa totalmente natural. E eu fiz muito isso, Gi, na minha adolescência, por causa de tudo isso que puseram na minha cabeça, que eu era gorda, que eu era feia, que eu era isso, que eu era aquilo. Aí você vivia tomando aquele negócio. Eu lembro até o nome, não vou nem falar o nome do remédio. Me pouco. Que absurdo aquilo. E aí lavava o intestino da gente, só piorava a situação depois. Não é à toa que com 30 e tantos anos eu fiquei doente, né? Então, assim, tudo vem não veio por acaso. Não, a Mercy ficou doente do nada. Não, eu fiquei doente porque houve uma construção na minha vida até chegar no dia que eu manifestei um câncer. Isso, para mim, é muito claro isso, sabe, Gi? Se eu continuasse vivendo daquela forma que eu estava vivendo, certamente poderia mais intercorrências ainda, né? Sensacional. Mercy, para a gente finalizar, vou responder uma pergunta aqui que é um pouco mais técnica da área da nutrição, sobre a azia. Então, a azia, a gente vai identificar primeiro com uma avaliação para saber
por que a pessoa está desenvolvendo essa azia. Ela pode ser tanto questão emocional, quanto quais e quantidades de alimentos que está consumindo. A partir dessa identificação com uma avaliação, a gente vai saber quais são os alimentos que você vai consumir. Você, no caso, quem fez a pergunta, tá? Ou vai ser mais ácidos ou mais base. Por que isso? Tem pessoas, por exemplo, que têm problemas com azia, que não conseguem tomar nada de limão. Já tem outras que não conseguem ficar sem o limão. Então, é mito dizer que quem tem azia tem que cortar todos os ácidos. E não é bem assim. Depende de cada organismo e cada situação, se vai ter mais alimentos ácidos ou menos, em contrapartida, mais alimentos básicos. Mércia, para a gente finalizar aqui, o pessoal que ficou conosco até o final dessa aula, praticamente, mas aí, nossa, a galera tá em peso aqui. Curtam aqui o coraçãozinho pra gente ver. A Mércia vai tirar um print enquanto, pra gente registrar esse momento dessa aula. É aberta aqui, inclusive, durante essa semana que vai ser um workshop. Cada dia a gente vai trazer uma convidada especial. E eu vou revelar agora o bônus e o presente mega especial que eu falei e prometi de quem ia ficar conosco até o final dessa aula. Então, para quem é de Francisco Beltrão e região, o presente é uma avaliação sem custo com a Nutri. Você pode mandar agora, então você vai tirar um print, a gente já vai ter o momento do print com as nossas canecas de água, na qual você vai falar, eu estava na aula, e vai nos mandar no direct ou vai postar essa foto e você vai ganhar essa avaliação sem custo, tá? Para quem é online, que está em outros lugares do Brasil nos assistindo, ou até mesmo pessoas de fora, manda também, mas fala que você é de fora, que a gente também tem uma surpresa e um brinde para você. Deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui para nós, ó. Viva! Mércia, tenta a caneca aí pra gente tirar nosso print, momento do print. Vamos arrumar aqui. 3, 2, 1, pera lá. Aê! Vou aproveitar e vou presentear também. Para a turma do Detox, que fizer o print e marcar eu e a Gi, vai ganhar uma kombucha, que daí retira lá no... Daí a gente combina como retira, se retira lá na tua clínica. Vamos ver como é que a gente vai fazer. A maioria é daqui, né? Então fica mais fácil para mandar. Na verdade, Mércia, aqui tem pessoas do Detox que é do Brasil todo. Então, diferente... Então... Aí, para quem é de fora, eu posso mandar um e-book com dicas da kombucha, tá? Um e-book hoje exclusivo. A gente dá um jeito, a gente faz a promessa. Depois a gente dá um jeito em como manda o presente. Mas, quem tá aí... A kombucha fica difícil mandar porque o custo do correio fica muito alto. Então, assim, para quem é de Beltrão, do Detox, e fizer o print, vai ganhar kombucha. E para quem é de fora, eu vou mandar um e-book sobre a kombucha, tá? Exclusivo do meu curso Kombucha é Vida, tá? Então, assim, você também está ganhando um grande benefício. E quero aproveitar para convidar vocês que eu vou fazer um evento dia 17, 19 e 21 de maio. E aí precisa se inscrever, onde eu vou falar tudo dos benefícios da kombucha e, inclusive, eu vou entregar como fazer uma kombucha do zero. Uau, sensacional! Olha aí quantos bônus e presentes vocês ganharam aqui. Olha que não era combinado esse presente aí da Mércia. Ela veio para agregar ainda mais para nossa live de conhecimento. Então, convidando a todos para que em maio participem também das minhas aulas. E aí lá, quem participar nas aulas vai, inclusive, aprender como fazer uma kombucha do zero, tá? Mais à frente a gente chama de novo, lembra e convoca todo mundo, tá? Gi, quero agradecer muito você e essa missão aí. Hoje a gente também fez uma live no meu canal e eu acho que eu tava com o Instagram aberto, por isso que deu aquele eco lá. Mas semana que vem vamos fazer de novo, porque assim, meu Deus, o pessoal ficou doido em falar do SUS, a governança do SUS e toda essa relação é muito importante. Conhecimento é poder, pessoas. Nós precisamos conhecer para poder tomar as nossas decisões, ter segurança em tomar as nossas decisões. Então, olha, isso que eu gostaria o Jorge, que é um cliente nosso aqui, comentou, já perdi 8 quilos. Uau, Jorge!
Nutri gostou de ver, parabéns. E lembrando que ele está num processo de reeducação alimentar, de emagrecer de forma saudável. Então a Nutri vai tirar um print aqui para registrar esse momento aí desses quilos do Jorge, que ele era um paciente que veio com certa dificuldade, pensando, será que vou conseguir? E eu falei, não, você consegue, basta você querer e seguir as orientações. E olha, já trouxe o testemunho dele mostrando que foram menos 8 quilos. Sensacional. Muito bom, é muito legal saber que as vidas podem se transformar. Eu tenho recebido tantos relatos também de... Esses dias eu estava no mercado e aí a Caixa veio falar, nossa, mas eu lembro de você. Daí eu pensei, é da internet, né? Já me achando. E na realidade ela fez um curso há 2 anos atrás, que ela vai formar, inclusive, agora na nutrição na UniOS. E ela falou, olha, 2 anos atrás você fez lá a oficina, minha irmã até hoje consome, ela vai ficar doida quando souber que eu falei contigo. E assim, uma plantinha que eu semeei, vamos dizer, uma semente de 2 anos atrás que está dando frutos até hoje. E os relatos são é muito grande. A gente não consegue colher a quantidade de depoimentos que as pessoas cada vez têm trazido mais. Dos E essa é a nossa missão. Transformar a vida das pessoas através da boa alimentação. Exatamente. Né? Nossa missão que a gente está aqui para compartilhar conhecimento e para ajudar a sua vida.